Amores, tudo jóia com vocês? Espero que sim. Poliana Nunes aqui hoje. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, gente, hoje eu vim aqui fazer uma leitura da palavra para vocês, rapidinho, tá bom? E que nós temos que refletir, né, gente? Nós temos que correr para os braços de Deus, porque é nós que precisamos de Deus. Deus não precisa de nós, é nós que precisamos do perdão de Deus. E Deus, ele foi muito fiel com nós em enviar o seu único filho para morrer pelos nossos pecados, pela nossa culpa. Então, assim, Jesus, ele é o nosso Salvador. E nós temos que aceitar Jesus como nosso Salvador, entregar nossa vida para Deus, confiar em Deus, viver uma vida com Deus, na presença de Deus. Gente, nós temos que acordar enquanto é tempo, porque a gente não tem noção do que é o inferno, do que lugar horrível que é. Então, esses dias eu estava refletindo muito sobre isso. É um lugar tão horrível, e nós temos que enxergar isso enquanto é tempo, porque uma hora o nosso tempo vai acabar. E a gente acha que as coisas do mundo, essas coisas é boa, a gente está se divertindo, a gente está curtindo a vida, e na verdade não é isso, gente, porque a gente que anda na presença de Deus, do nosso Pai, a gente também é feliz, também somos realizados, temos uma vida maravilhosa, e é isso. Ah, lá sim vem um trator, gente, pra fazer barulho aqui, eu gravando meu vídeo. Então, gente, o trator passou bem aqui na minha porta e eu disfarçadamente aqui, né? Pausei, né? Então, assim, a gente que escolhe andar com Deus, andar com Jesus, é muito maravilhoso. Porque a gente tem que fazer a vontade de Deus e não a nossa. A gente que anda com Deus e quer andar nos caminhos que Jesus nos ensinou, a gente tem que fazer a vontade de Deus e não a nossa. Entende? E é nós que precisamos de Deus. Repito novamente, é nós que precisamos. Deus não precisa de nós, mas sim nós precisamos. Porque Deus é que está no controle. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus está no controle. Deus está no comando de tudo. Então, assim, nós precisamos. Hoje nós estamos aqui, amanhã a gente não sabe. A gente não sabe qual vai ser o último dia. Então você tem que aproveitar o tempo que você tem para você buscar a Deus, para você colocar Deus como prioridade na sua vida. Aí as pessoas acham que é bobeira, mas vão lá, abre a Bíblia de vocês. Para quem acha que a palavra, que as coisas de Deus é brincadeira, para quem acha que isso não é sério, que tá tudo certo, gente, vão lá em Marcos capítulo 9, versículo 44, diz assim. Eu vou começar pelo 43. E se tua mão te escandalizar, corta. É melhor para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. 44. Vão lá em Marcos, capítulo 9, versículo 44. Está dizendo assim: onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Gente, as pessoas acham que não existe, sei lá, inferno. As pessoas, elas têm que voltar para Deus. Elas têm que voltar os seus olhos para Deus, porque isso é sério. E quando o tempo acabar? As pessoas ficam brincando com as coisas de Deus. Isso é muito sério, gente. A gente tem que entregar a nossa vida para Jesus, andar nos caminhos de Deus, porque aqui é passageiro. Aqui não é a nossa casa, aqui não é a nossa morada, aqui não é o nosso lugar. Porque se fosse aqui o nosso lugar, nós nunca morreria. A gente vai morrer, vai chegar uma hora que a gente vai, a gente só não sabe o dia. Mas a gente vai. A gente tá na fila, qualquer hora pode chamar. Número tal. A vida é essa. A vida é assim. E aí?
que você fez o tempo que Deus te deu? Toda manhã é um milagre. Você tá acordado, você tá respirando, é um milagre. Quantas pessoas estão dando o seu último suspiro, não estão mais aqui? E a gente tem o milagre, a graça de estar vivo, de estar respirando, de estar bem, de estar vivo, gente. Isso é uma coisa muito maravilhosa. Muito maravilhoso. A gente tem que agradecer. Senhor, obrigado. Eu tô aqui, mais oportunidade de eu correr atrás das coisas. Porque a gente não sabe. A gente não sabe. A gente pode se engasgar, a gente pode, sei lá, ter um infarto fulminante. Qualquer coisa pode acontecer e a gente perde a vida. Então, quem tá no controle é Deus. A gente não tem controle de nada. Porque se a gente tivesse controle das coisas, a gente sabia. Tal dia eu vou morrer, quantos cabelos tem na minha cabeça, somente Deus sabe. Nós não tem poder de falar assim, transforma esse cabelo branco, né? Cabelo preto aqui. Faça ele ficar branco. Nós não tem esse poder. Inclusive tá na palavra, sabia disso? Eu vou ver se eu acho aqui, pra no final do vídeo eu ler pra vocês. Mas nós não temos poder de fazer isso. Nós não temos. Aqui a vida é passageira, que não é o nosso lugar. Então a gente tem que andar com Deus porque a gente vai ter a vida eterna. A gente vai ter um lugar eterno. E outra coisa, a gente tem que saber disso, gente. Acordar pra vida. Porque o inferno é um lugar horrível. É horrível, um lugar horrível. Horrível, horrível, horrível. Lá em Mateus, eu não vou dizer o capítulo 5, versículo 12. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguirão os profetas que foram antes de vós. Perseguirão. É isso aí, gente. Cadê a palavra aqui? É as pessoas que gostam de jurar. Eu juro que eu não fiz isso. Eu tenho uma pessoa que eu sempre falo, não fala isso, não jura. Você fala, aconteceu isso, isso. Eu não fiz isso. Eu juro que eu não fiz isso. Não, eu não fiz. É sim e não. Eu sempre falo, não fala isso. Porque tem gente que jura, eu juro que eu não fiz, eu juro pelo meu pai, eu juro pela minha mãe morrer. A gente não tem essas manias quando a gente é mais novo, a gente é criança ainda, a gente fala, não, eu juro que eu não fiz isso, eu juro pelo meu pai, minha mãe que eu não fiz isso. E é pra eles morrer que eu não fiz isso. Pra você confirmar, você não precisa fazer tudo isso pra provar que você tá certo. Eu não fiz e ponto final. Sim e não. E na palavra de Deus também está dizendo, nem jurás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedência maligna. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Então, a gente não pode ficar jurando, a gente tem que falar a verdade, sabe? A gente não tem que ficar se justificando. Sim e não. Não fiz e pronto. A gente não tem que ficar jurando. Eu tinha essa mania de falar isso quando eu era criança. Que eu vi os outros fazendo, né? Então eu fazia também. A gente segue o exemplo, né? Hoje em dia a gente conhece a verdade e a gente vai mudando, certo? E é isso, gente. A gente tem que voltar para Jesus. A gente tem que voltar para Deus. Seguir os caminhos. Seguir o que Jesus nos ensinou. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a encontram, né? Que é essa porta, que é seguir Jesus, andar nos caminhos de Deus, é fazer a vontade de Deus, e não a nossa vontade. Eu vou dar um exemplo aqui, gente. A questão de vestimenta. Não tô aqui para julgar, mas eu tô aqui para dizer um exemplo.
Que a vontade que nós temos é o quê? A pessoa é de mostrar o corpo, né? As pessoas querem mostrar o corpo. Aí eu tô falando do exemplo que eu vejo. E que a gente faz isso também, né? Inclusive eu adoro usar vestidos canelados. Aqueles vestidos da Farm de estampa, adoro estampa, gosto muito de estampa, porque é alegre, é uma coisa alegre. Então eu gosto muito de estampa, que é alegre, é uma coisa que passa alegria, então eu gosto disso. E eu gosto muito de vestido canelado também, gosto muito. Porém, o que acontece? Marca muito o corpo, aí a pessoa, sou cristão, eu não digo que eu sou cristã, eu sou temente a Deus. Porque temer a Deus é fazer a vontade dele. Ser cristão é ter uma vida normal, pra mim. As pessoas dizem que é cristão e eles fazem até o que Deus duvida. Então, pra mim, isso não é um ser cristão. Eu não me considero cristã, eu me considero temente a Deus, porque eu abri mão de coisas que eu adorava, de coisas que eu gostava, pra fazer a vontade de Deus. Então, isso pra mim, eu sou temente a Deus. Não adianta a pessoa dizer, eu sou temente a Deus, eu sou cristão, e fazer coisas que não agradam a Deus. Pra mim, cristão não posta foto de biquíni, gente. Quem quiser falar alguma coisa que fale, mas pra mim, eu acho que biquíni é uma lingerie, só muda a estampa e o tecido. Então, pra mim, é uma lingerie. Então, temer a Deus, eu acho que não caberia postar na sua rede social uma foto de biquíni. Quem quiser entender, compreender, tudo bem. Quem não quiser também, não tem problema nenhum. Mas pra mim, eu não posto, nunca postei, inclusive. E não sou evangélica, eu não sou crente. Mas eu nunca postei. Nunca postei. Eu já falei em outro vídeo, né, que eu gostava muito de decote. Gostava muito mesmo. Então, pra mim, isso não é temer a Deus. Eu postar uma foto de biquíni. Primeiro, que lá não vai ter só meu marido me seguindo. E lá vai ter vários homens que vão ver meu corpo lá. Então, acho que eu tenho que mostrar pra pessoa que eu estou. Não pra todo mundo que tá lá vai ver meu corpo, certo? Mas eu sempre gostei de usar decote, de mostrar um pouco a barriga. Então, assim, eu sempre gostei de usar, mas nunca roupas curtas demais, nunca usei roupas muito curtas. Sempre gostei de usar decote. Eu até gravei um vídeo falando dessa questão. Eu sempre gostei de usar roupa decotada, com decote. Tinha que ter algum decotezinho. E assim, a gente tem que abrir mão dessas coisas que a gente gosta e fazer a vontade de Deus, que é usar a coisa com decência. E aí a gente vai mudando, cada dia a gente vai mudando, não tem como mudar da noite pro dia. E é isso. O que eu tava dizendo no início, que aí eu fui mudando. Tem gente que se diz cristão, que é da igreja, e o que acontece? Eu vi muita gente, muita, principalmente no TikTok, que são da igreja. A roupa que desenha a cintura todinha, gente. O vestido bem aqui. Não tô aqui julgando, tô falando, gente. Não vão me julgar aí, não. Quem assistiu o vídeo tá nessa parte que eu tô dizendo aqui. A roupa muito mostrando o corpo todinho, a gente desenha a cintura. Aí coloca uma música gospel. Aí aquele vestido marca o corpo todinho. Desenha o corpo. Isso não é decência, gente. Eu gosto. Eu tenho vestidos assim, inclusive, canelados. Adoro usar vestido canelado. Mas a gente joga um blazer, né? Pra ficar alguma. Mas usar marcando demais, a gente tem que ir mudando. A gente não pode. Porque se a gente dizer temer a Deus. Depois eu vou gravar um vídeo falando sobre essa questão. Que aí eu vou ler conforme a Bíblia. Porque a gente não pode usar coisa que faz o irmão, a outra pessoa pecar. Porque a pessoa que olhar para um decote, eu comecei a pensar nisso, né? Que eu gostava muito. Você usa um decote, peito de fora aqui. A pessoa vai ver, ela vai desejar, falar, oh, que gostosa, oh, que mulher gata, não sei o que. Você tá fazendo a outra pessoa pecar. Tá na palavra, gente, eu não sei aonde aqui, porque minha Bíblia tá uma negação, né? Negação que eu falo é porque eu não tenho esses marca-texto, e aí eu marco, depois eu me perco, vira bagunça. Depois eu vou gravar um vídeo falando sobre isso. Então, a gente tem que andar com decência. De forma que as pessoas vão te ver e vão respeitar você pelo que você tá. Roupa. É um pouco complicado a gente falar questão de roupa, né, gente? Porque cada um tem uma opinião.
Porque roupa, ela não representa o caráter da gente, né? Mas se a gente quer andar com Deus, vamos fazer a vontade dele, não a nossa. Porque a vontade de Deus, Deus ele tem ciúme da gente, né? Deus ele quer que a gente se cuida, que a gente se guarda, porque nós somos o templo de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. Então a gente tem que se cuidar. Eu não julgo ninguém de maneira nenhuma, porque como eu já falei, gostava muito de usar, mas eu acho que a gente tem que ir mudando, né? Igual eu adoro canelado, vestido canelado, mas eu vou ter que descartar, porque marca muito o corpo, inclusive. Desenha o corpo. Então não é correto a gente ir para a igreja e com um vestido que desenha, a pessoa não vai nem prestar atenção no que a pessoa tá falando lá. Ela vai estar prestando atenção no teu corpo, que tá desenhado, ó. Então a gente tem que ir mudando, nós temos que ir mudando, cada dia que passa a gente vai mudando a nossa vestimenta, o nosso jeito. Então, para quem não concorda comigo, gente, é só pegar a palavra aqui que vocês vão ver, tá? Tá aqui. Então a gente tem que seguir o que tá aqui, certo? Então é o que tá aqui. Depois eu vou gravar um vídeo falando dessa questão que eu disse, que a gente não pode fazer outra pessoa pecar, tá? É o que eu falei. Às vezes você coloca um decotão, a pessoa vai olhar, vai te desejar. Você fez aquela pessoa pecar. Ah, mas eu não sou culpada, é o jeito que a pessoa olha. Mas se a pessoa viu uma pessoa com corpão escultural, né, o biquíni, fio dental, a pessoa vai desejar, falar que gata, que linda, que a pessoa, a gente vai olhar, a gente vai achar bonito, a gente vai, nossa, que, né? Então, assim, nada contra quem usa de maneira nenhuma. Eu não tô aqui pra julgar ninguém, eu tô aqui pra falar, né? Então, tá aqui tá na palavra, eu não sei aonde que tá. Depois eu vou gravar um vídeo, eu vou ficar devendo esse vídeo, falando pra vocês do que tá aqui. Tudo que eu falo é porque tá aqui. Então, tá dizendo que a gente não pode fazer outra pessoa pecar com a vestimenta, né? Então, é isso. Depois eu venho, acho que tá em Eclesiastes, se eu não estiver enganada. Não tenho certeza. Mas é isso, gente. Então, a gente vai se adaptando, a gente vai mudando cada dia, né? A gente vai mudando. É igual numa empresa que a gente começa, a gente vai melhorando, né? A entrega, certo? Pessoas que começam, vou dar exemplo, pessoas que começam a fazer unha, design, fazer unha, né? Unhas. No início do processo deles, eles começam ali, e assim, quando eles vão se profissionalizando, quando eles vão fazendo, porque a prática é amiga da perfeição. Quanto mais você faz, mais você fica, né, bom naquilo que você faz. Então, eu assisti vídeo era até de um homem, e ele mostrando os antes dele, e pro que ele faz hoje, perfeição. Então, a prática é amiga da perfeição. Então, a gente, como ser humano, a gente não acerta de primeira, a gente vai indo e a gente vai melhorando. É igualmente a vestimenta, é igualmente buscar a Deus sempre em primeiro lugar, porque Deus tem que vir primeiro em tudo na nossa vida. Sempre, sempre. E é isso, gente. O vídeo ficou grande aqui, né? Mas é isso que eu queria falar pra vocês. E falar dessa questão, que o inferno é um lugar horrível, onde o fogo nunca se apaga e o bicho não morre. Eu até postei um videozinho curto aí pra vocês, falando sobre essa questão aí, gente, que é um vídeo mais curto falando disso. Então, a gente tem que ter cuidado. Todo mundo é pecador. Ninguém aqui é certo, né? Eu não sou melhor que ninguém, eu não sou perfeita. Ninguém é perfeito, gente. Ninguém deve julgar o erro do outro, mas julgai segundo a reta justiça. Correto? Se tá errado, tá errado. Se tá certo, tá certo. Tá bom? Então, a gente não deve julgar a escolha de ninguém, tem que respeitar, né? Mas é só para abrir o olho de vocês, para vocês verem o tanto que o inferno é um lugar horrível, horrível, não desejo para ninguém, nem para a pessoa que mais me odeia nesse mundo. Eu não desejo. Não desejo, não desejo, não desejo. E tinha até outra palavra aqui que eu ia ler, só que eu falei, não, achei. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo, vós não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir.
Então a gente tem que cuidar. Nós temos que olhar para Deus, buscar a Deus de todo o nosso coração. Buscar a Deus de verdade. Colocar Deus como prioridade. Lá em Salmo 146, versículo 13, diz assim: o teu reino é um reino eterno, o teu domínio estende-se a todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Então, assim, nós temos que buscar a Deus sempre. E Deus está aí, gente. A hora que a gente for buscar a Deus, que a gente se arrepender, a hora que você quiser buscar a Deus, falar com Deus, está pronto para ouvir todos nós, sabe? Então Deus, assim, Ele é maravilhoso. E Deus diz também: mas quando tu orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que estás no oculto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então a gente tem que buscar a Deus com muita fé. Muita fé mesmo. Muita fé mesmo. Tem outro pouco. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ai, gente. Tive que parar o vídeo aqui, gente. Meu marido veio aqui. Tive que parar o vídeo. Gente, eu não sei se vocês estão me entendendo. Que às vezes eu falo uma coisa, mudo de assunto, né? Mas espero que vocês entendam o que eu estou dizendo. Não estou aqui para julgar ninguém. Jamais, jamais. Assistam todos os outros vídeos que eu sempre falo, né? Que a gente não deve julgar. Mas julgai, tá na palavra também. Julgai segundo a reta justiça de Deus. Mas eu não estou aqui para julgar ninguém. Jamais. Antes de tirar antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tirar a trave que está no seu. É assim que diz a palavra. Mas a gente tem que ir mudando. Né? A gente vai conhecendo a palavra de Deus, a gente vai conhecendo as coisas de Deus e a gente vai mudando. Hoje eu tenho uma mentalidade totalmente diferente. Hoje, não é qualquer pessoa que vem e fala um monte de coisa pra mim, eu vou mudar de opinião. Alguém vem pregar uma palavra pra mim e eu vou acreditar. Tem uma palavra na Bíblia, depois eu gravo um vídeo sobre isso, que eu acho que falso profeta estava pregando para os apóstolos de Jesus. E eles estavam acreditando. Só que Jesus chegou. Eu não sei aonde que é. Eu não sei. Então a gente tem que vigiar, porque tem falsos profetas, tem pessoas falsas que elas chegam e falam muitas coisas para você, seja de outras religiões, seja de outra. Então a gente tem que saber da verdade, porque quando alguém vier falar uma coisa, não te confundir. Esses dias para trás não, já faz uns dias, eu vou dar um exemplo. Eu vi um livro, mas eu não prestei atenção. Eu vi um livro, sabe, um livro que não é que não é para um servo de Deus ler, não é pra gente ter conhecimento dessas coisas. E eu não prestei atenção no livro, eu só vi aquela capa bonita e tava falando eu não vou lembrar o tema. Eu não vou lembrar o tema aqui agora, gente, não vou lembrar. Mas não era um livro pra mim, que sou temente a Deus, ler, ter conhecimento, ficar vendo essas coisas. E assim, gente, eu quase que... Aí eu olhei só pro tema, né? Eu li o universo alguma coisa. O universo alguma coisa. Eu falei, que legal, é sobre o universo, gostei do tema. E a capa bem... Só que tinha um nomezinho pequenininho assim, ó. Espírito tal. Aí eu vi aquilo, eu falei, meu Deus. Eu não vou falar o nome, tá? O final aqui não. Mas, gente, a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que buscar a verdade, pesquisar antes de ler qualquer coisa. Cantar uma música, você tem que ter cuidado. Então, a gente tem que vigiar.
A gente tem que vigiar. O vídeo já ficou grande, eu queria que ficasse menor, mas já excedeu o meu limite, que eu falei que esses dias eu ia gravar vídeo mais curto. Mas tem problema não, e é isso aí. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esses dias, a gente tem que, igual Jesus quando ele estava no deserto, a gente tem que, ó, correr do diabo, fugir do diabo, que uma hora ele cansa da gente e vai embora. Esses dias eu tava no escritório e, tipo assim, gente, eu acordo 5 da manhã e eu vou dormir, tipo, 10 da noite. 10 e pouquinho, eu tô dormindo. Tem dia que a gente dorme umas 9 e pouquinho, mas isso é muito raro agora, a gente tá dormindo mais, tipo, 10 horas. De 10 pra frente a gente tá dormindo. E aí, todo dia eu acordo 5 horas da manhã. Beleza, foi essa semana. Nunca tinha acontecido isso comigo. Fui trabalhar. A gente sempre cochila um pouquinho. Cochila, gente, um cochilinho de 10 minutinhos, 5 minutinhos. A gente não dorme, meio-dia a gente não dorme. A gente fica ali descansando um pouquinho. Tem vezes que é muito corrido e aí não dá pra descansar. Mas aí a gente sempre descansa, tá? Aí eu fui trabalhar, cheguei lá. Comecei a trabalhar, lançar minhas coisas. Quando chegou mais ou menos 2 horas, me deu um sono. Um sono que eu não sabia se eu vinha pra casa, se eu falava, vou lá em casa dormir, porque eu tava caindo, assim, eu não conseguia, o olho querendo fechar, e eu, meu Deus, se eu vou segurar o olho. Fui no banheiro lá ver aqui o rosto. Depois eu fui lá tomar uma água, né? E passei um pouquinho de água gelada aqui, ó. E sono, que vocês não têm noção. Pra vocês verem o tanto que o sono foi forte. Foi de 2, eu lutando contra esse sono, de 2 horas da tarde até quase 4 horas praticamente. Gente, foi muito longo e eu ruim. 2 horas, né? Quase 4 horas, gente. Já era 3 e tanto. E o sono não ia. Eu levantava. Eu passava a mão assim. Eu tomava água. Gente, eu não sei quantas garrafas de água que eu tomei. Eu tenho uma garrafinha que eu deixo lá. Eu não sei, eu não tenho nem as contas de quantas garrafas de água eu tomei. E o sono ali insistindo, gente. E meu Deus, o que que eu faço? Nunca tinha acontecido isso. Primeira vez que aconteceu isso foi essa semana. Aquele sono horrível. Lá vem outro trator, eu vou ter que pausar. Voltei, gente. Outro trator passou aqui de frente à minha casa. Então fica muito barulho, né? Então, assim, gente, eu fiquei horas lutando contra o sono. Meu Deus, eu não sei como aquilo aconteceu. Eu falei, meu Deus. E tipo assim, eu pensando, vai passar. Vai passar, vai passar, vai passar. Já era 3 e pouco e nada, e eu com sono. E tipo assim, eu perdi esse tempo todinho, eu perdi. Porque eu tinha que lançar as coisas no sistema, né? Eu tava lançando os abates. E aí, como? Tive que parar, porque eu lançava e aquele sono, eu às vezes digitava lá, por exemplo, um frigorífico, sei lá, errado, uma data errada, alguma coisa do tipo, né, gente? Sei lá, alguma coisa, eu digitaria errado. Então eu tive que parar, lutar contra o sono pra mim continuar. Nunca aconteceu isso comigo. Gente do céu. Mas foi embora o sono. Aí passou. Mas foi luta ali, ó. Eu lutando contra o sono. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que ir lá em casa dormir e voltar. E eu não vim, eu fiquei lá, mas eu tava pra dormir assim, ó. Eu acho que eu tava dormindo sem nem ver, gente. E eu ali. E super me atrapalhou, gente. E aí eu tive que depois ficar até mais tarde um pouquinho, né, pra mim tá finalizando. Mas foi uma luta muito grande, lutar contra o sono, foi uma coisa. Aí eu fiquei dando exemplo, né, é igual a gente. Porque tem horas que tem muita coisa na vida da gente que a gente tem que correr, ó. A gente tem que fugir do inimigo até que ele foge da gente. Então o sono passou e aí eu continuei trabalhando e deu tudo certo. Mas foi uma luta assim que, meu Deus, nunca tinha passado por isso. O sono, e um sono que gosto nem de lembrar, gente, que não me deu aquele. Nunca me deu, gente. Eu nunca tive um sono desse jeito, assim, sabe? Aquele sono horrível mesmo, assim, sabe? Que eu tava assim pra cair, assim. Ou eu tinha que vir correndo pra casa pra dormir, que eu tava. Mas deu certo.
persisti até o final e deu certo. Passou, mas demorou 1h30 mais ou menos. E eu, ruim. Fácil não, gente, pelo amor de Deus. Mas é isso aí, gente. E eu vou cuidar, né? Foi muito bom gravar esse vídeo aqui com vocês hoje. Eu passei do tempo, né? Eu quase não uso óculos porque reflete, né, gente, essa luz aí. Mas eu uso mais pra trabalhar também. E acostumei tanto com óculos que quando eu tiro, eu vejo as coisas assim meio embaçadas, sabe? Esses dias eu até falei, não vou usar mais óculos porque ele tá fazendo eu perder minha visão. Porque quando eu tiro, tipo assim, parece que eu não tô enxergando muito bem, sabe, gente? Mas o óculos é muito bom a gente usar, né? Mas é isso aí, gente. Vamos vigiar, vamos cuidar. E vamos mudar a cada dia de pouquinho. A gente não muda da noite pro dia. A gente não muda uma vestimenta, um comportamento. A gente não muda da noite pro dia. Mas todo dia, se a gente ir buscando a Deus, a gente ir mudando, todos os dias a gente resumir. Eu vou resumir meu dia hoje. Com quem que eu fui ignorante? Com quem que eu gritei? O meu comportamento foi bom ou foi ruim? O que que eu preciso melhorar? Eu tô sendo muito chata? O que que eu tô errando? A gente tem que pegar um resumo da gente pra gente ver o que que a gente precisa mudar. E não adianta você ouvir motivação, pai, mãe, ciclano, beltrano. Ninguém muda você. É você que tem que mudar. Você já viu gente que fala assim, amanhã eu vou começar a academia, amanhã eu vou fazer um exercício e nunca começa? Tem que partir de dentro de você, você tem que querer. Ah, vou esperar a força de vontade. Força de vontade da onde? Não existe força de vontade. Não existe, você for esperar a força da vontade, você nunca começa nada. Você tem que ir com sono mesmo, com preguiça, levantar do sofá e você querer mudar por você. Não é ninguém que vai vir e fazer você mudar de ideia, é você. Eu tenho que querer mudar, não é fulano que vai me mudar. Às vezes alguma coisa te motiva a ser uma pessoa diferente. Às vezes a gente se espelha em outras pessoas, mas nós que temos que mudar. Não adianta eu falar, eu vou mudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, e a gente nunca faz. Eu tenho que querer mudar. Você pode dar milhões de conselhos, falar um monte de coisa, e as pessoas elas não vão mudar. Tem parte delas querer mudança na vida delas. Tem gente que precisa de ajuda. Mas nós temos que mudar. A mudança tem que partir de dentro de nós. Nós que temos que mudar. Isso vem de dentro de nós. Não adianta você ouvir vídeo para te motivar a mudar. É você que tem que falar, eu não aceito mais isso, eu não quero mais essa vida, eu vou mudar. E é você querer. Não adianta ninguém falar o que quiser. Que as pessoas não vão. Entendeu? Cabelo meu, como é que não tá? Gente, é isso aí. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Olha o cabelo do ser humano. Olha o cabelo da pessoa. E é isso aí, gente. Estou por aqui. Mostrar pra vocês minha plantinha aqui, tá? Olha que linda. É essa folhinha aqui, gente, ó. Estão vendo? Que linda. E só tinha duas, parece, ou era três. Olha, ó. Depois eu vou mostrando pra vocês o crescimento dela, tá? Ela vai ficar bem grande. Então é isso aí, um beijo pra vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe sua vida. Muda, faça a diferença, é por você, não é por ninguém. Ah, eu vou mudar por causa de fulano. Não, é por você, pra você ser uma pessoa melhor. Seja você do jeito que você se sinta bem. Não pra agradar. Ah, eu vou usar isso aqui pra agradar, eu vou usar isso aqui porque senão Porque tem gente que tem uma mentalidade tão difícil que você fala uma coisa... Isso aqui é tudo, já viu da pessoa? Tudo isso aqui isso aqui não pode porque é pecado, eu não vou fazer isso. Não. A gente tem que fazer as coisas por livre e espontânea vontade. É o dia que você se sentir bem, que você falar, eu vou fazer porque eu quero. Eu vou mudar meu estilo de roupa porque eu quero. Eu vou buscar a Deus por vontade minha. A gente tem que fazer as coisas por vontade, não porque é obrigado. A pior coisa que tem é você fazer as coisas obrigado. Gente, tá feio o cabelo, hein? Meu Deus, vou ter que dar um grau nesse cabelo. Olha,
E hoje nem tá ventando tanto. Jesus! Como que eu apareço assim? Mas é isso aí. A mudança tem que partir de dentro de nós. E que a gente não siga religiosidade, doutrinas, regras, mas que a gente siga o caminho que Jesus nos ensinou. E é isso aí. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe sua vida sempre, sempre, sempre.